Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Meu nome é Eduardo Spack, eu sou pai do Renatinho, professor e nutricionista mestre em ciência dos alimentos. E hoje gostaria de poder conversar um pouquinho contigo sobre a questão da introdução alimentar e já nesta fase de introdução alimentar ter estes alimentos ultraprocessados. E se a gente parar para pensar nos últimos anos, nós temos passado por um período de grande dificuldade com relação à saúde de forma geral com a população do mundo. Isso porque o aumento dessas doenças crônicas não transmissíveis tem afetado a vida de todas as pessoas. Então aqui a gente pode falar sobre o aumento de obesidade, o aumento da diabetes, doenças cardiovasculares e assim por diante. Então, é interessante perceber que a alimentação, já na infância, seja no período, por exemplo, com a amamentação ou essa introdução alimentar, já irão afetar a vida futura dessa criança. Então, sim, nós temos essa questão da amamentação, da introdução alimentar, como fatores preventivos a essas doenças crônicas não transmissíveis. E, além disso, nós temos observado, se nós pensamos, por exemplo, em amamentação, a diminuição da prevalência dela, de forma geral, no mundo. E também o tempo dessa amamentação, mesmo quando, por exemplo, esta mulher, nessa família, né, acontece a amamentação, o período dessa amamentação ela tem diminuído ao longo dos anos. Então a gente pode citar uma série de fatores que acabam afetando, né, nessa intenção, por exemplo, de amamentar ou na continuidade, né, por um longo período de tempo. E além disso, se a gente pensa na introdução alimentar, ou seja, que começa ali por volta dos 6 meses de idade dessa criança, já podemos perceber que a introdução dos alimentos ela já começa antes desses 6 meses, às vezes com 4 meses, dependendo da família, até com 3 meses e muitas vezes com a orientação de profissionais de saúde. Então, essa introdução alimentar precoce e ainda mais com alimentos inadequados, nós temos observado em grande proporção na nossa população. E aí, se a gente parar para pensar nesses sistemas alimentares que nós temos visto na nossa sociedade, nós podemos perceber então esses alimentos ultraprocessados já fazendo parte da nossa família desde muito cedo. Isso já pensando, por exemplo, logo no período de amamentação. Então, existe uma orientação, muitas vezes até profissional, para começar com estas fórmulas. Fórmulas alimentares substituindo o leite materno. E além disso, se a gente pensa já também no período de introdução alimentar, novamente nós começamos a ver alimentos industrializados, ultraprocessados, sejam, por exemplo, farináceos, né? Então, este trabalho recente deste ano, ainda 2021, vem falar sobre isso, a presença desses alimentos ultraprocessados na vida dessas crianças. E, principalmente, o que tem determinado, quais são os fatores que acabam influenciando, né, nessa dinâmica social para colocar esses alimentos já nas nossas casas, nas nossas famílias, desde tão cedo. E se a gente parar para pensar, tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje é um reflexo de algumas décadas atrás, pelo menos já há quase um século aqui, que é a questão da Revolução Industrial. Então, já naquele período, a forma como a sociedade se organizou e priorizou as suas necessidades, por exemplo, focando no desenvolvimento econômico, acabou refletindo em todas as nossas vidas. Se nós pensarmos que no sistema onde as pessoas trabalham em filas, que todas essas pessoas tinham trabalhos muitas vezes mecânicos, manuais, que precisavam de funcionários e funcionárias obedientes, que soubessem receber instruções claras e diretas e agir de uma forma clara e direta naquele trabalho, era algo muito priorizado e muito valorizado. Então, todo o sistema baseado nas indústrias acabou influenciando, por exemplo, nosso sistema educacional. Para pensar, as escolas, de novo, as escolas formavam trabalhadores e trabalhadoras que saberiam receber aquelas instruções claras e diretas para poder trabalhar nessas fábricas. E a gente pode pensar que talvez fosse só no início, mas essa educação ela foi acontecendo isso por basicamente toda a vida das pessoas naquele período.
Mas a gente pode pensar que isso terminou, o que não é bem verdade. A gente tem um reflexo dessa revolução industrial até os nossos dias de hoje, por exemplo, no sistema educacional. Se nós pensarmos, por exemplo, na forma como as pessoas passaram a se alimentar, ou seja, com esses produtos industrializados, ultraprocessados, nós ainda vemos isso, por exemplo, quando nós nos deparamos com o supermercado. Então, todo aquele sistema de produção, de ter o contato com o alimento, tudo isso foi ficando de lado para a gente ter esses produtos em caixinhas, em latinhas, embalados e prontos para serem desembalados para a gente comer. Se a gente pensa a forma como nós preparamos este alimento, a forma como nós lidamos com este alimento em nossas casas, nós podemos olhar, por exemplo, para as cozinhas que são valorizadas nos dias de hoje, principalmente nesse estilo minimalista, que visualmente é muito bonito, mas observa que interessante, o tamanho dessa pia, o tamanho desse fogão, ou seja, não é uma cozinha para você receber pessoas, não é uma cozinha para você fazer grandes quantidades de alimentos, inclusive você nem quer uma louça suja, né? Porque a sua pia ali é extremamente pequena, você não vai conseguir cozinhar muita coisa. Ou seja, a forma como nós estamos nos organizando está influenciando a forma como nós nos alimentamos, a forma como nós compramos, a forma como nós preparamos este alimento e também a forma como nós comemos. Hoje nós estamos nessa sociedade extremamente conectada com os smartphones, onde as pessoas andam na rua, atravessam a faixa de pedestres ou até mesmo dirigem mexendo nos seus smartphones. As pessoas hoje elas comem assistindo alguma coisa ou lendo, né, no seu smartphone. Então percebam que o como as pessoas comem hoje é uma forma bastante interessante de se analisar, né, porque é inadequado, a gente não come de fato. Então a pessoa está muito mais preocupada com o celular do que simplesmente comer. Então, esse reflexo, a forma como nós estamos nos organizando como sociedade, acaba influenciando como nós estamos criando essas crianças e a sua relação com a comida. Se a gente pensa que esses alimentos nós aprendemos mais sobre eles pelo marketing em si, ou seja, a forma como uma indústria tenta me mostrar este alimento, me vender este conceito de alimento, nós acabamos recebendo ele por exemplo, hoje no Instagram, seja no Facebook, pelo YouTube, os influencers, né? As pessoas, os influenciadores digitais, nos oferecendo esses alimentos. Não de uma forma tão descarada como era um tempo atrás, ou como nessa imagem, né? Onde, olha, comam isso, aproveitem isso. É uma forma muito mais discreta o marketing de hoje. Porque se nós vemos, por exemplo, os influenciadores digitais, não necessariamente eles vão falar, compre este produto. Na verdade, o simples fato dessa pessoa tirar uma foto com um café da manhã ou tirar uma foto com um produto na sua mão, já acaba influenciando uma série de pessoas para também quererem usufruir daquele produto. E a gente pode pensar assim também, mas eu não como fast food, eu não estou incentivando meus filhos a comerem fast food, e não é só nessa questão. Hoje em dia não se fala também e nem tanto sobre a questão do fast food. Se a gente parar para pensar na indústria de alimentos como um todo, com uma grande fornecedora destes alimentos ultraprocessados que estão diretamente relacionados com, por exemplo, a obesidade, nós vemos, por exemplo, recentemente a Nestlé, em um documento interno, reconhecendo que mais de 60% dos seus produtos não são saudáveis. Então a gente pode pensar assim, mas eu consumo daquela marca, daquele produto. Não é um fast food, é um alimento que tem na casa de todo mundo, que eu encontro no mercado, não faz bem aquilo. Ou seja, a gente pode acabar vendo pessoas, marketing, influenciadores, influenciadoras falando sobre esse produto, usufruindo desse produto, nós trazemos esse produto para a nossa casa, acreditamos que aquilo faz bem, que está tudo bem, porque o rótulo dele nos dá a entender isso, porque a propaganda sobre aquilo nos dá a entender isso, mas um documento interno, por exemplo, da Nestlé, uma grande indústria de alimentos, já reconhece, mas 60% de seus produtos não são saudáveis. Isso é algo muito interessante da gente ter em mente. E é muito legal este livro do Kotler, tenho ele em mãos, inclusive, este livro aqui, que existe um tópico nele falando justamente sobre a parte do marketing na área de alimentos, falando no caso aqui especificamente sobre as fórmulas infantis. Como que já uma pessoa que ensina o marketing pode dar um passo a passo para você influenciar profissionais da saúde, para que esses profissionais da saúde recomendem tal produto. Então, para pensar esse paciente, essa pessoa olha no celular, fala sobre aquele produto.
vai num profissional de saúde, fala sobre aquele produto. Ou seja, essa bolha de realidade acaba fazendo com que a pessoa acredite de fato que aquele produto é necessário, faz bem e que ela precisa daquilo. Mas percebam que é toda uma rede interconectada que é simplesmente feita para influenciar a opinião e, mais importante, a compra deste produto por essas pessoas, por estes pacientes. Agora, além disso, se nós olharmos para todo o nosso sistema alimentar, seja ele desde a produção, transporte, processamento, como que nós vamos redistribuir este alimento para que esse consumidor coma, tenha este alimento na sua mesa, todo esse sistema alimentar nos últimos anos ele tem mudado muito. E a forma como nós produzimos, distribuímos, vendemos, isso tudo acaba influenciando na forma e no que nós vamos comer. Além disso, é interessante ressaltar também, nesses últimos trabalhos mencionados, que o maior poder aquisitivo ao longo dos anos pela população mundial de forma geral acaba fazendo com que ela consiga comprar outro tipo de alimento. E no caso aqui, nós estamos falando desses alimentos ultraprocessados. E vejam, entendo que nós estamos passando por um período de crise por conta de Covid, inflação em alta e que muitas vezes a gente não consegue comprar realmente aquilo que nós queremos. Mas, se nós olharmos num grande cenário, uma grande imagem do cenário como um todo, nós vamos ver que sim, nós estamos com um poder aquisitivo muito maior. E para pensar, toda essa globalização, toda essa industrialização, se fosse 500 anos atrás, uma peça de roupa era algo muito caro. Era algo, por exemplo, que ficava de herança na tua família, as peças de roupa. Hoje, a roupa elas são questões muito baratas e de fácil acesso para a maioria das pessoas no mundo. O mesmo a gente pode dizer dos alimentos. É claro que ainda existem pessoas que passam fome no mundo, mas no contexto de forma geral, sim, esse poder aquisitivo aumentou e começa a dar mais acesso a estes alimentos, no caso aqui ultraprocessados, que muitas vezes inclusive têm um preço de fácil acesso, né? Se a gente parar para pensar também nas questões de urbanização, as pessoas têm saído do campo, as pessoas têm ido para cidades, e ali a rotina, a falta de tempo, o estresse, todo esse ambiente acaba influenciando com que a família como um todo tenha maior acesso e consumo desses alimentos ultraprocessados que vão influenciar a alimentação das suas crianças. Além disso, se a gente parar para pensar nas normas e nos valores culturais que nós estamos tendo hoje, de fato acaba tendo um incentivo e uma normalização, por exemplo, da não amamentação, ou até mesmo de você começar uma introdução alimentar com alimentos ultraprocessados. Ou seja, passa a ser algo socialmente aceito. Recentemente eu escutei uma pessoa dizendo que ela preferia uma fórmula infantil, ou seja, não amamentar, porque aquilo mostrava o seu poder aquisitivo, ou seja, essa pessoa ela queria dizer, eu posso comprar isso, ou seja, como se fosse uma conquista. Então não tinha nada a ver com saúde, não tinha nada a ver com o desenvolvimento da criança, a formação dessa criança de uma forma saudável, mas sim um status social. Além disso, se a gente pensa nos trabalhos das pessoas hoje em dia, sejam homens e mulheres, tem mudado muito. Então, a ida da família como um todo para o mercado de trabalho exige que essa criança, por exemplo, tenha que receber alimento de outro lugar, que seja talvez uma fórmula, por exemplo, ou um alimento de mais fácil acesso, porque temos pouco tempo, está estressado, nós temos horários para se alimentar, então acaba influenciando na não amamentação ou nesse curto período de amamentação, na introdução precoce de alimentos e também introdução inadequada de alimentos incorretos que a longo prazo vão fazer muito mal para essa criança. Além disso, se a gente parar para pensar hoje numa sociedade onde fala-se muito sobre medicalização, onde tudo é um remédio, tudo é algo que tem que curar, tratar, o alimento passa a ser isso também. Então, se esse produto ele trata uma doença, é algo que as pessoas elas vão querer. Inclusive, a forma de marketing dos alimentos, se observar muito bem nos seus rótulos, diz isso, que faz bem para a saúde, porque tem o nutriente X que melhora alguma condição física e assim por diante. Mas não necessariamente isso a longo prazo, isso é verdadeiro, porque é um alimento ultraprocessado em si. E a forma como o nosso corpo lida com este alimento, a longo prazo, acaba desenvolvendo essas doenças crônicas não transmissíveis que nós já conversamos. Uma outra questão muito importante de se falar é essa globalização mundial, né?
dessas grandes marcas. Se a gente parar para pensar, essas grandes marcas, elas detêm outras submarcas. É como se a indústria de alimentos estivesse na mão de poucas empresas, na mão de poucas pessoas que direcionam e dizem basicamente o que as pessoas vão querer comer. É interessante pensar que às vezes a gente pode imaginar situações como, não, mas eu tenho livre-arbítrio, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, eles não são obrigados a comprar esses alimentos, está lá se eles querem. Mas percebam que, a partir do momento que nós estamos inseridos nesse mundo, recebendo essa bomba de informações, de redes sociais, onde nos fazem crer, nos fazem acreditar que tais coisas são boas, que são normais, que fazem parte da vida em si, a gente tem a tendência de aceitar isso também. Então, não é simplesmente culpar e dar, a gente pode dizer não, não queremos esses produtos. Não é só isso. A forma como nós estamos nos organizando como sociedade nos inclina a aceitar esse tipo de produto. E aí, nesse sentido, a gente pode começar a pensar em possíveis soluções para tudo isso. Se nós olharmos novamente para este ciclo do alimento, desde a sua produção, desde a forma como ele é vendido, a forma como nós preparamos esses alimentos, a forma como nós comemos esses alimentos, são justamente em cada um desses pontos onde nós podemos atuar, por exemplo, como profissionais de saúde. Muitas vezes, quando recebemos uma família, não precisamos necessariamente oferecer uma cura, ou um alimento mágico, ou uma fórmula mágica que resolva aquela situação. Muitas vezes, a questão é de como essa pessoa come, por que essa pessoa come, e não tanto o que ela talvez esteja comendo. É claro que aqui nós estamos falando dos ultraprocessados, especificamente sobre o que nós comemos, mas se nós entendermos que a questão de nós comermos um ultraprocessado porque talvez estamos sem tempo, porque não quero me envolver com cozinha, porque eu não quero me envolver e ir comprar um alimento na feira, isso tem relação com o como e o porquê nós comemos. Então, a partir do momento que nós podemos olhar para o como uma pessoa come e por que ela come, a gente consegue achar estratégias melhores. Se nós pensarmos que essa família está sendo influenciada por ambientes externos e acaba influenciando essa criança, uma boa perspectiva, nós então perguntarmos para essa família: onde você compra? Com que frequência que você vai lá? Que tipo de alimento que você compra? Como que você se sente? Com relação ao preparar alimento, incentivar essa preparação dos alimentos. Se nós pensarmos a criança participando desse ambiente, onde ela consegue ir, por exemplo, numa feira, ela tem contato com esses alimentos, caso não possa ir na feira, mas ter contato com a terra em si, para participar da preparação dessas refeições em casa. A gente pode estar falando de uma criança, um bebezinho, é verdade, mas só de estar naquele ambiente, sentindo aquele aroma, já é algo que vai influenciar na memória afetiva dessa criança. Se nós pensarmos no como nós comemos, e não simplesmente no que, nós vamos perceber que nós comemos hoje por tristeza, nós comemos hoje por estresse. Não sabemos simplesmente perceber, estou triste, estou sentindo ansiedade. A pessoa percebe que a partir do momento que ela come, aquela dor está solucionada. Será que isso nas nossas conversas com os pacientes nós conseguimos detectar? Detectar compulsão alimentar, por exemplo. Uma pessoa que ela come por tristeza, por ansiedade. Como então, nessas regras dessa família, essa criança vai perceber tudo isso? A partir do momento então que nós entendemos e podemos ajudar como uma família lida com seu comportamento alimentar, a gente consegue encontrar alternativas e formas de melhor direcionar a alimentação infantil dessas crianças. Porque na maioria das vezes, não é simplesmente a criança que está percebendo uma dificuldade, um problema, mas é o contexto que ela está inserida, nos comportamentos alimentares familiares. Então, se nós conseguimos direcionar nosso foco ali, aí sim nós vamos ter resultados muito melhores para a alimentação infantil, que nada mais é do que um reflexo dessa família. E se a gente consegue mudar de família em família, a sociedade como um todo ela começa a se reorganizar. As suas prioridades começam a mudar. Então, se a gente valoriza as relações familiares, a relação com o alimento, a forma como a indústria vai começar a querer produzir os alimentos também vai mudar. A demanda muda. E nesse contexto a gente acaba mudando toda a nossa forma de organização. Eu espero que essas reflexões tenham sido de ajuda para você. Me coloco à disposição para algum questionamento ou algum material de referência que você precise. Algo interessante que gostaria de compartilhar, por exemplo, é este livro do Dr. Carlos Gonzalez, médico pediatra da Espanha, Meu Filho Não Come.
Então, é algo muito interessante, não só para as famílias, mas também para profissionais de saúde que têm estes questionamentos, que recebem questionamentos das famílias com as quais trabalha e que a gente pode encontrar soluções e alternativas para melhor ajudá-los. Espero que você fique bem e qualquer coisa é só me chamar. Até logo!